Olá, pessoal! Espero que esteja tudo bem com vocês. Na aula de hoje, a gente vai estudar sobre transformações químicas nos alimentos. Então, é uma continuação do vídeo da aula passada. Na aula passada, a gente falou sobre as transformações químicas. Lembram o que eram as transformações químicas? É quando ocorre uma transformação em algum objeto, alimento, em alguma coisa, e essa transformação vai gerar uma nova substância. E essa substância nunca mais vai voltar a ser a mesma que era antes da transformação. Igual quando a gente frita um ovo. O ovo, antes da gente colocar para fritar, ele vai ter a clara, que vai ser transparente, e a gema do ovo, essa parte amarela. Quando a gente frita o ovo, a clara ela se transforma numa substância branca e mais rígida, e a gema do ovo também fica mais rígida. Isso é uma transformação química. Por quê? Daquele ovo cru surgiu uma nova substância no ovo frito. E a gente nunca mais, depois de fritar um ovo, vai conseguir fazer com que ele volte a como ele era antes, ou seja, cru, certo? Quando a gente cozinha também, o ovo. Antes ele tinha o mesmo aspecto, a clara transparente e a gema amarela, e quando a gente coloca para cozinhar, ele fica com um aspecto mais rígido e a clara fica bem branca, certo? Bom, então, já ali com a explicação do ovo, a gente já sabe que os alimentos se transformam, e essa transformação é sim uma transformação química, porque ela nunca mais volta a ser a mesma. Na aula passada, a gente viu que os alimentos se transformam e um dos tópicos era a decomposição, que a gente sabia que quando um alimento estava entrando em decomposição, ele acabava mudando o cheiro, né? Uma mudança de odor, uma mudança no aspecto do alimento, na textura, na cor. Então, isso era a decomposição. Mas uma coisa que a gente não viu muito bem era o amadurecimento. O amadurecimento também é uma transformação química. Por exemplo, esse mamão aqui. Quando ele foi, nesse caso aqui, colhido do pé, ele estava verde. Bastou aí alguns dias para ele começar a ficar amarelo aqui e aumentando essa mancha amarela, aumentando até ficar inteiro amarelo, alaranjado. O que isso significa? Que esse mamão, ele amadureceu, ele passou por uma transformação química. Depois que ele ficou aqui dessa cor, ele nunca mais vai voltar a ser verde, não volta mais. Mas ele ainda pode apodrecer, né, e entrar em decomposição. E depois disso ele também nunca mais vai voltar a ser esse mamão amarelo aqui, porque ele passou por uma transformação química. E na questão do amadurecimento das frutas, nada mais é do que quando essa fruta acaba acumulando mais açúcar, se tornando mais doce, né? Por isso que ocorre essa mudança e esse amadurecimento. Se você comesse esse mamão verde, com certeza não ia ter o mesmo gosto desse mamão maduro. E com isso, percebendo que os alimentos eles não duram a vida inteira, eles passam por transformações químicas, de verde ficam maduros e de maduros apodrecem, o ser humano começou a observar isso e surgiu a necessidade de preservar os alimentos, até porque bem antigamente, quando ainda não existia supermercado, por exemplo, se os alimentos acabassem apodrecendo muito rápido, como é o natural das coisas, ia acabar tendo uma escassez de alimento, ou seja, ia acabar o alimento antes de ter uma próxima colheita, antes de ter outro alimento para eles comerem. Então, o ser humano começou a se preocupar com a preservação dos alimentos. E essa preocupação começou quando o ser humano deixou de ser nômade. O que é ser nômade? Lembram? Quando os seres humanos não tinham um lugar fixo para morar. Eles ficavam viajando, digamos assim, indo de um lugar para o outro em busca de alimento, porque eles não tinham ainda a capacidade de pensar ali em
plantar alguns alimentos, em criar alguns animais para depois levar para o abate e conseguir se alimentar desses animais. Mas a partir do momento em que o homem começou a se fixar num lugar só e produzir o seu alimento e criar seus animais, é que surgiu a preocupação com a preservação dos alimentos. E como que eles começaram a ter ideias com isso? Bom, através da observação e da experiência, né? Eles foram tentando vários métodos aí para conseguir preservar esse alimento e foram observando o que dava certo e o que não dava. E um dos mais famosos métodos de conservação de alimento é defumar e secar a comida. Isso normalmente é feito com carne. O pessoal coloca as carnes penduradas em um local e deixam bastante fumaça, essa carne num local que tenha bastante fumaça. Isso acaba preservando o alimento. Outra coisa que eles descobriram é que, principalmente os seres humanos que viviam em locais onde tinha bastante neve, é que a neve e o gelo resfriavam os alimentos e que eles preservavam esses alimentos. Então, os seres vivos que moravam em locais que tinha neve, eles tinham isso a seu favor, né? Eles deixavam em um local com gelo, com neve, para esse alimento ficar mais preservado. E depois, ainda com o passar de mais algum tempo, eles perceberam que se colocasse os alimentos dentro do mel ou de gordura, esses alimentos também ficavam mais preservados. Daí que surgiu, até hoje, tem bastante os nossos avós, dependendo da idade do pai de vocês também viveu isso, dos mais antigos falarem que eles colocavam a carne numa lata com gordura, que a gente chama de banha, né? E essa carne ela ficava mais preservada por um bom tempo. Então, isso daqui é um método de preservação de alimentos que eles conseguiram ao longo do tempo pensar, tá? Matéria orgânica. Gente, vocês têm que entender que tudo que a gente se alimenta é uma matéria orgânica. A maioria das coisas que a gente se alimenta é uma matéria orgânica. Ou seja, eles vêm de origem animal ou vegetal. Isso quer dizer que antes desse alimento servir de uma fonte nutritiva para a gente, ele foi um ser vivo, né? Ele foi um vegetal ou um animal. E isso torna ele uma matéria orgânica. Isso quer dizer o quê? Que ele vai sofrer ações, transformações químicas e que ele vai se transformar, ele vai amadurecer, ele vai apodrecer e vai sofrer uma interferência de várias coisas. Um dos poucos alimentos que não são de origem de matéria orgânica, de origem animal e vegetal, é o sal de cozinha. O sal de cozinha ele tem origem mineral, então o sal de cozinha ele não entra nisso que eu vou falar agora. Mas os alimentos que são de matéria orgânica, eles são suscetíveis à luz, temperatura, gás oxigênio e aos micro-organismos. A luz. Se um alimento ficar muito exposto à luz, ele pode passar por uma transformação química. Por isso que existem até algumas embalagens que não deixam a luz do sol penetrar nessa embalagem, porque aí ia deteriorar o alimento lá dentro. Temperaturas. Todo mundo já viveu um momento em que, ao cozinhar algum alimento, ele era de um jeito e depois que passou pelo cozimento, ele se tornou de outro jeito, um outro aspecto, uma outra cor, um outro gosto. Ele passou por uma transformação química devido ao calor do fogo. Pelo gás oxigênio. Lembram lá da aula passada que eu comentei da maçã? Quando a gente corta uma maçã, ela é bem branquinha por dentro. Deixa ali alguns minutos ela cortada sem comer. Ela já começa a ficar meio amarronzada. O que ela sofreu aqui? Ela está sofrendo uma oxidação. Oxidação vem da palavra oxigênio, ou seja, nada mais é do que a reação do gás oxigênio que está aqui no nosso ar, na nossa atmosfera, interagindo aqui com essa substância da maçã e transformando essa maçã em uma substância diferente, tá? E também sofre as ações dos micro-organismos, como a gente já viu na decomposição, e a gente vai ver mais para frente outros fatores que os micro-organismos atuam nas transformações químicas dos alimentos.
Bom, já para começar e falando então dessa atuação dos micro-organismos, eles podem causar inclusive doenças e intoxicação alimentar se eles estiverem presentes em algum alimento que você coma esse alimento, como num período que ele está, por exemplo, apodrecendo, você ingere esse alimento, você pode ter uma intoxicação alimentar. Bom, isso por quê? Os micro-organismos e as enzimas são as principais responsáveis por destruir os alimentos, ou seja, deteriorar os alimentos. Enzimas, o que são enzimas? Vocês já devem ter ouvido falar do suco gástrico que fica lá no nosso estômago. Esse suco gástrico é cheio do que? De enzimas digestivas. São substâncias que vão acabar digerindo, deteriorando os alimentos. E os micro-organismos, por própria função, eles já são seres decompositores. A função deles no ecossistema é decompor a matéria orgânica, então eles também acabam se alimentando dessa matéria orgânica, em contrapartida, destruindo ela, deteriorando ela, fazendo com que ela vire sais minerais, tá? Então, os micro-organismos, como as bactérias e os fungos, podem viver sobre os alimentos ou dentro deles, consumindo seus nutrientes para sobreviver. Então, a bactéria decompositora e os fungos, eles vão nesse alimento que vai começar a estar mais maduro e ele vai se alimentar dos nutrientes desse alimento, ou pode ser de um corpo de um animal morto, enfim, qualquer folhas secas, qualquer matéria orgânica, ou seja, que tem origem de um ser vivo, como um animal ou um vegetal, os fungos e as bactérias decompositoras, quando esses alimentos ou matéria orgânica em si já estiver mais velho, eles vão começar a deteriorar essa matéria orgânica. E eles vão fazer isso como? Eles vão ficar ali dentro se alimentando dos nutrientes que ainda restam desse alimento ou dessa outra matéria orgânica, e com isso eles vão destruindo essa matéria orgânica. E é assim que eles vão levar então o alimento ao apodrecimento, ou a matéria orgânica a apodrecer, como folhas, troncos, corpos de animais mortos, enfim. Os micro-organismos, né, as bactérias e os fungos e tantos outros micro-organismos que existem, eles não podem ser vistos a olho nu. A maioria deles não pode ser visto a olho nu. Por isso que eles são chamados de micro-organismos. E a gente utiliza um microscópio para conseguir ver esses seres vivos. Mas eles vão estar em basicamente todos os lugares que existem, no ar, na água não tratada, na superfície de objetos, no teu corpo, na sua mão. Esses micro-organismos estão em todos os locais. Por mais que você lave a mão o dia inteiro, ou que você se cuide totalmente, seja uma pessoa neurótica com bactérias e tudo mais, dentro do seu próprio corpo, lá dentro do seu intestino, vão ter bactérias, só que elas vão ser bactérias benéficas, né? Então, esses micro-organismos estão em todos os lugares, não adianta você querer que eles não estejam, até porque a maioria deles é benéfica. São poucos que trazem algum malefício para a saúde do ser humano ou de outro ser vivo, tá? E uma coisa muito importante é que eles encontram nesses alimentos umidade e temperaturas adequadas para eles ficarem lá dentro vivendo e se reproduzindo. Quando eles estão sozinhos, a gente não consegue visualizar eles a olho nu, por isso que a gente utiliza microscópio. Mas quando esses organismos, esses seres vivos, esses seres microscópicos, eles encontram um local adequado, por exemplo, um pão velho. Aqui nesse pão, eles vão encontrar a umidade necessária e a temperatura necessária para ele viver ali bem tranquilamente. E ali ele vai começar então a se reproduzir, ou seja, criar novos seres igualzinhos a eles. E aí, nesse processo, eles vão começar a viver bem grudadinhos, bem juntinhos uns nos outros. E aí eles vão formar colônias. E é isso que vai ser essas manchas verdes que a gente observa nos alimentos
apodrecendo, ou essas manchas brancas aqui. Isso daqui é uma colônia de seres microscópicos como os micro-organismos. Não é um micro-organismo só, é vários deles. Por isso que a gente consegue ver. Isso daqui é a junção de vários fungos, de várias bactérias que a gente consegue enxergar. Só que uma coisa importante, pessoal, antes de aparecer esse bolor que a gente chama, esses micro-organismos, os fungos, eles já estão se alastrando por todo o alimento antes de aparecer essas manchas por fora. Então é muito importante a gente não comer um alimento vencido ou um alimento que está, por exemplo, um pão. Às vezes o pão ele começou a apodrecer lá em um pedaço, certo? Um pedaço do pão apodreceu, começou a ter bolor. Aí que a gente vê lá, algumas pessoas vão e fazem, cortam essa parte e comem o resto. Não é aconselhável fazer isso, porque antes mesmo de ter aparecido aquela manchinha lá no início, lá num pedaço do pão, o fungo já tinha se alastrado com essas hifas aqui, a gente chama isso daqui de hifas, por todo o pão, para só depois ele começar a aparecer por fora. Então, quando começar a ter essas manchas aqui de bolor, é porque o alimento já está totalmente cheio de fungos. E uma coisa interessante para a gente saber é a temperatura em que esses seres microscópicos, esses micro-organismos, eles sobrevivem. Então, a temperatura ideal para eles sobreviverem e se reproduzirem é de 10 graus a 60 graus Celsius, tá? Nessa temperatura, um micro-organismo consegue sobreviver numa boa. Quando você coloca uma temperatura a mais, por exemplo, começa a ferver esse alimento de 60 graus a 100 graus Celsius, esse ser microscópico, esse micro-organismo, ele vai morrer, tá? Você vai conseguir eliminar ele. E se for abaixo de 10 graus Celsius, lá de 10 graus Celsius até negativo 5, esse micro-organismo, ele não vai morrer, mas ele vai ficar no estado de dormência. E caso você retire esse alimento dessa temperatura aqui, aí sim esse micro-organismo que estava nele vai acordar, tá? Bom, são pequenos de tamanho, né? A gente já viu que a gente só consegue enxergar eles pelo microscópio, a não ser que eles façam colônias. Mas a importância desses micro-organismos é gigantesca. Primeiro que eles são super responsáveis pela decomposição, que é algo natural e necessário para o ecossistema. Já pensou se não tivesse decomposição? A gente já vai falar isso em alguns slides para frente. Mas a decomposição é muito importante, muito mesmo. Eles são responsáveis pela produção de oxigênio, cerca de 50%, metade do oxigênio existente no nosso planeta são produzidos pelos seres microscópicos, principalmente lá pelos fitoplânctons, que são um tipo de cianobactéria. Geralmente quando a gente fala em pulmões do mundo, né, a gente se refere a algumas florestas, mas os micro-organismos que são os grandes responsáveis por produzir esse gás oxigênio que a gente pode respirar e tudo mais, que são os fitoplânctons. Além disso, eles vão estar no nosso corpo, como eu já falei, e eles vão ser muito importantes para o nosso corpo. A maioria dos seres microscópicos, eles não são ruins para a gente. Ao contrário, eles trazem benefícios. No nosso corpo, eles vão produzir vitaminas e vão auxiliar na digestão de alimentos. Então, eles vão se encontrar ali normalmente no nosso sistema digestório. Eles são utilizados também pela indústria para produzir alguns alimentos, como iogurte e fermento biológico, que é aquele fermento que vai no pão, que faz o pão crescer. Mas claro, né, daí tem aqueles que podem trazer os malefícios, contaminando os alimentos e trazendo doenças. Mas eles vão ser a minoria mesmo. Aqui nessa imagem, ó, são os fitoplânctons que eu tinha falado para vocês. Os micro-organismos que produzem grande parte do oxigênio presente na Terra.
E aqui uma outra imagem mostrando que os seres microscópicos eles estão no nosso corpo e que eles são importantes para a gente. Mas, sabendo então disso, que os alimentos passam por transformações químicas, existem algumas técnicas de conservação que vão desacelerar esse deterioramento dos alimentos, ou seja, esse apodrecimento dos alimentos, ou vão desacelerar, retardar esse processo. E aqui está listado alguns deles. O primeiro que a gente vai falar é a ação do calor. Isso aqui a gente utiliza muito no nosso dia a dia. O calor da fervura e do cozimento são capazes de destruir os micro-organismos. Vou voltar aqui alguns slides para relembrar vocês. Ó, lembram aqui que acima de 60 graus Celsius eles morrem? Então, a ação do calor ele ajuda a destruir os micro-organismos, que são os seres vivos capazes de apodrecer um alimento. Então, se você destruir os micro-organismos que estão dentro de um alimento, você vai conseguir desacelerar o apodrecimento daquele alimento, certo? Só que tem que cuidar, porque a fervura, o cozimento, ou seja, esse calor, ele não pode ser usado em todos os alimentos. Tem alguns alimentos que são sensíveis ao calor. Por exemplo, algumas frutas, suco de fruta, dependendo da qual não aguenta o calor. Atualmente é bastante utilizada a pasteurização. A pasteurização é um processo que foi criado pelo Louis Pasteur e esse processo ele utiliza como se fosse um maquinário desse daqui e ele aquece o alimento numa temperatura mais ou menos de uns 65 graus Celsius. Por alguns minutos, por um tempo ele fica lá aquecendo esse alimento. E aí depois, rapidamente, esse alimento que estava numa temperatura alta é colocado numa temperatura bem baixa mesmo. Isso ajuda a matar os micro-organismos. Essa mudança rápida de temperatura ajuda a matar alguns micro-organismos e é chamado de pasteurização. Existem muitos alimentos que quando a gente vai comprar, diz lá que é alimento pasteurizado. Quer dizer que passou então por esse processo de um superaquecimento, um rápido aquecimento e depois um rápido resfriamento, certo? E se baseando nesse método da pasteurização, foi criado o ultrapasteurização, que é também chamado de UHT, tá? Essa é uma técnica assim mais elaborada. Em vez de aquecer o alimento lá nos 65 graus Celsius, eles aquecem esse alimento a 130 graus Celsius ou 150 graus Celsius durante alguns segundos. E depois, rapidamente, esse alimento é resfriado numa temperatura inferior a 32 graus Celsius. Daí vocês podem pensar, mas 32 graus Celsius não é uma temperatura fria, é uma temperatura agradável até se a gente for pensar. Mas antes, gente, esse alimento estava lá nos 130 graus Celsius e baixando para 32 é uma queda bem brusca da temperatura, tá? E aí esse alimento ele fica conservado por muito mais tempo. Por exemplo, se o alimento passou por essa ultrapasteurização, ele pode ficar conservado de 3 a 6 meses fora da geladeira, tanto que a embalagem esteja fechada. Geralmente os leites de caixinha, eles passaram por esse processo. Eles podem ficar, então, um bom período fora da geladeira, a não ser que você abra ele. Caso a embalagem seja aberta, a conservação ela vai ser reduzida, ela vai durar menos tempo. Mas se você colocar na geladeira, ainda dá para prolongar essa preservação por alguns dias. O problema é quando a pessoa abre essa embalagem e deixa o produto fora da geladeira. Daí sim ele pode deteriorar em pouco tempo mesmo. Ali pouco tempo, um dia às vezes já está estragado. E aqui só para vocês terem uma noção, olha a máquina que faz a pasteurização, né? É desse tamanho. E a ultrapasteurização é desse tamanho aqui, ó, o tamanho do processo que ele tem que passar. Então é algo mais elaborado, digamos assim.
Outro tipo de técnica para preservação dos alimentos é a ação do frio. Na técnica de resfriação, o alimento é mantido entre 0 graus e 7 graus Celsius e pode ser conservado por alguns dias. É aí que entra a nossa famosa geladeira, né? O que seria de nós hoje em dia sem a geladeira? Acho que a gente ia estar igual aqui no passado, quando os seres humanos ainda estavam tentando descobrir técnicas para preservar o alimento. A gente ainda ia estar usando a famosa banha na lata para conservar as carnes, a defumação, o mel e tudo mais. Então, a geladeira é aí um grande avanço tecnológico, certo? Deixa eu voltar aqui. Só que é interessante a gente saber como organizar a geladeira, porque vão ter alguns alimentos que vão precisar de mais frio, outros de menos frio, e aí você vai ter que organizar a sua geladeira bem certinho. Então, aqui no congelador, normalmente é colocado as carnes ou coisas que vocês querem congelar, papinha de nenê, por muito tempo. Você coloca lá no congelador, às vezes pode ficar preservado por meses, tá? As carnes. Tá? Aí na primeira prateleira, o que a gente vai colocar? A gente vai colocar os alimentos mais perecíveis, principalmente os leites, ou os derivados de leite, como queijo, iogurte, requeijão, manteiga, enfim. Eles vão ficar nessa primeira prateleira aqui, tá? Os achocolatados e tudo mais. Na segunda prateleira, a gente vai colocar os alimentos que a gente está consumindo ali naquele dia. Por exemplo, você fez na família de vocês foi feito o almoço e sobrou alguns restos de comida. Você não vai jogar fora, você vai guardar para o jantar. Então, você coloca ali na segunda prateleira que ele vai estar sendo bem resfriado, tá? Na terceira prateleira é colocado as frutas e alguns alimentos que estão para ser descongelado. Por exemplo, você pega uma carne aqui super congelada e não vai dar para você fazer ali no mesmo instante essa carne. Então, o que você tem que fazer? Você tem que tirar algumas horas antes essa carne do congelador. Então, você pode colocar ela aqui nessa prateleira. E também as frutas, como melancia, laranja, enfim, qualquer fruta vai nessa parte. E a gaveta, ela vai servir para as verduras e os legumes, que eles, muito frio para eles acaba prejudicando o alimento, então acaba estragando às vezes ainda mais rapidamente. Então ele tem que ficar num local resfriado, mas não muito. E na porta da geladeira, normalmente é colocado as bebidas, qualquer coisa que seja líquido, como água, chá, refrigerante. Aqui eram os molhos, como mostarda, ketchup, tudo isso é colocado aqui na porta, porque esses alimentos aqui, quando a gente abrir a geladeira, não vai fazer mal que eles acabem sofrendo um pouco de choque de temperatura, digamos, com o que está dentro da geladeira e quando você abre a porta com a temperatura que está fora da geladeira. Então, é mais interessante esses aqui. Próxima técnica, desidratação e defumação. Como os demais seres vivos, os micro-organismos eles também precisam de água para sobreviver, para se desenvolver. Então, eles entram nos alimentos e nessa matéria orgânica em busca de nutrientes, de umidade e de uma boa temperatura. E se a gente acabar tirando toda a umidade desse alimento, acaba aí preservando um pouco o tempo de preservação desse alimento. Então, como que vai funcionar a desidratação? Que é, por exemplo, o que acontece com as frutas secas e tudo mais. É a retirada, boa parte da água desses alimentos. Sendo assim, não vai ter umidade para o micro-organismo utilizar para ele. E aí, isso daqui pode ser feito expondo esse alimento ao sol, como no caso dos grãos de café, no processo lá de produzir o café, ou também com o leite em pó. E isso evita, então, o desperdício precoce do alimento, né? Se não fosse feita essa desidratação, esse alimento aqui estragaria antes de você poder utilizá-lo. E daí nós temos a defumação, que também é uma técnica que é utilizada há séculos, e o alimento ele vai ser exposto a uma fumaça,
e essa fumaça vai fazer com que a água do alimento seja retirada, ou seja, esse alimento perca a água dele. Normalmente isso é feito com carnes. A maioria dos alimentos que são defumados são carnes. Só que uma desvantagem é que se a substância que a pessoa estiver queimando aqui, o produto que o ser humano estiver queimando aqui, for tóxico, essa substância tóxica vai ficar impregnada na carne. E quando a pessoa se alimenta dessa carne, ela vai estar ingerindo então aquela substância tóxica que estava presente na lenha. Então tem que cuidar bastante com isso, tá? E o que o pessoal também sempre fala bastante que não dá para fazer essa fumaça aqui com lenha de eucalipto porque dá gosto muito forte na carne. E a diferença entre alimentos perecíveis e não perecíveis? Bom, vocês já devem ter percebido que alguns alimentos estragam muito fácil, enquanto outros podem ficar lá meses, inclusive fora da geladeira, guardados lá na despensa, no armário, e não estragam. Isso é a diferença entre perecível e não perecível. Os alimentos perecíveis vão ser aqueles que vão ter bastante água dentro deles, como carne, verduras e frutas. E os alimentos não perecíveis vão ser aqueles que não vão ter essa água dentro deles, como macarrão, grãos de feijão, arroz, enfim. Esses são os alimentos não perecíveis. Outra técnica de preservação de alimento é quando a gente adiciona sal, muito sal nesse alimento, por exemplo, as salmouras que é falado. Isso normalmente... Opa, caiu um livro aqui. Isso normalmente é utilizado em carnes como peixe, que lá quando você compra a sardinha dentro de uma lata, foi utilizado a técnica de adição de sal. Do açúcar normalmente em geleias, é feito em conservas de frutas e tudo mais. E o vinagre é utilizado aí nas conservas de verduras e legumes. Isso inibe o crescimento dos micro-organismos. Essa grande quantidade de sal, muito sal, ou muito açúcar, ou muito vinagre, eles vão impedir que os micro-organismos eles se proliferem, se reproduzam. Então, vai inibir o crescimento deles. Entretanto, pode mudar o sabor dos alimentos, né? Acrescentar muito sal pode mudar o sabor. Muito açúcar, ele vai ficar uma geleia, uma coisa mais assim pastosa, e muito vinagre também vai ficar com gosto mais ácido do alimento. Bom, a adição de outros conservantes, né? Porque querendo ou não, sal, açúcar e vinagre são um tipo de conservante. Existem aí os conservantes naturais, como canela e cravo da Índia, são conservantes. Até normalmente aqui nessas conservas de fruta, por exemplo, de pêssego, é colocado um cravo, porque esses cravos ajudam então a conservar o alimento. Mas em alimentos industrializados, eles também vão receber alguns conservantes, só que daí eles vão receber conservantes químicos. E esses conservantes vão ser principalmente antioxidante. Lembrando, oxidante vem lá da palavra oxigênio, que vai ser a ação do gás oxigênio presente na atmosfera interagindo com os alimentos. E aí, esses conservantes químicos vão impedir, então, as transformações químicas que podem ser causadas pelo gás oxigênio. Outra coisa, as embalagens. As embalagens também são muito importantes na questão de transformação química dos alimentos, porque eles podem servir como barreiras de alguns elementos que podem começar ali a transformar alguns alimentos, como a luz, por exemplo. Então, existem algumas embalagens opacas que não deixam a luz solar entrar nelas, e assim elas vão impedir com que a luz exerça alguma transformação química nesse alimento. Além disso, vai impedir as embalagens que entrem micro-organismos dentro desse alimento, então a embalagem é muito importante para isso. Outra coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado é quando a gente for comprar um alimento, é analisar a embalagem.
a embalagem ela tem que estar intacta, tem que estar completa. Ela não pode estar aberta, nem amassada, nem com furinho, porque por qualquer frestinho que esteja ali aberto, pode ter a entrada de micro-organismos e esses micro-organismos já vão estar agindo nesse alimento. Outra coisa que é utilizada em embalagem são as embalagens a vácuo, que é retirado todo o ar dentro dessa embalagem, ó, só fica o alimento e um plástico como se fosse bem grudado nele. Isso também ajuda a preservar o alimento porque ele não vai estar em contato com nenhum micro-organismo. E a fermentação também é uma técnica de preservação de alimentos. Foi analisado que alguns micro-organismos, principalmente aqueles benéficos, eles conseguem transformar o açúcar dos alimentos em outras substâncias, como álcool, ácido lático e ácido acético. E aí ocorre então o processo de fermentação, quando esses seres microscópicos chamados de micro-organismos fermentadores, eles conseguem transformar esse açúcar em álcool e alguns tipos de ácido que preservam os alimentos. Esses alimentos normalmente são iogurte, leites fermentados, queijos, vinagres, os pães, onde vai o fermento biológico, e bebidas alcoólicas, né, que são os produtos derivados da fermentação. Mas como que isso acontece? Bom, primeiramente, lá no processo, depois que ocorre a fermentação, esse alimento ele vai ser pasteurizado para que seja eliminado todos os micro-organismos indesejáveis. Porque os micro-organismos, como eu falei, vão ter os que são bons, como por exemplo esses da fermentação, e vão ter aqueles que são ruins, né, que são os indesejáveis, que vão causar alguma doença. E aí, em seguida, é adicionados esses micro-organismos fermentadores, que vão transformar esse açúcar em álcool ou algum tipo de ácido. E eles vão ser totalmente inofensivos à saúde. E aí, quando interromper essa fermentação, quando o alimento já estiver bem preparado, esse alimento ele vai passar por um processo onde vai ser aumentada a temperatura do alimento para, inclusive, eliminar esses micro-organismos fermentadores, porque daí eles já cumpriram ali o papel na produção do alimento e daí eles têm que ser eliminados também. E daí só assim que o alimento vai ser comercializado, certo? E se nada jamais apodrecesse? Então, isso foi uma coisa que eu falei lá no início da aula. É muito importante a ação dos micro-organismos decompositores, porque a todo momento estão caindo folhas, galhos, animais estão morrendo, pessoas estão morrendo, vegetais estão morrendo, fezes estão sendo produzidas, e se não existisse nenhum ser decompositor, desde que o mundo é mundo, desde que existisse lá os primeiros seres vivos, ia estar o corpo de todo mundo até hoje aqui no nosso planeta. Ia então se acumular tudo no nosso ambiente. Isso seria uma tragédia, não ia ter espaço mais para nada. Além disso, a ação de fungos e bactérias transforma a matéria orgânica em sais minerais, que são substâncias que vão ser aproveitadas por todos os seres vivos. As plantas vão pegar esses sais minerais do solo, porque normalmente os animais e restos de vegetais decompostos, eles vão estar onde? Vão estar no solo. E aí, quem que vai ser o primeiro a conseguir pegar esses sais minerais vão ser as plantas. Vão ter os animais que vão se alimentar das plantas e animais que vão se alimentar desses animais. E é assim, então, que esses sais minerais conseguem voltar para o corpo dos seres vivos, certo? Então, a aula de hoje era isso. Qualquer dúvida, mandem mensagem lá no Google Sala de Aula ou então no meu e-mail. Tá bom, pessoal? Tchau e obrigada.